E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje estou com uma convidada especial aqui que a gente vai conversar um pouco com vocês, que é a Paulinha. Ela faz faculdade comigo, ou fazia, porque a gente tá terminando agora a faculdade, não o nosso relacionamento. E como eu vi que vocês perguntaram sobre a faculdade de administração, a gente resolveu aqui contar pra vocês um pouco da nossa experiência, o que a gente achou do curso e tudo mais. Quer falar alguma coisa? Não. Ela tá um pouco tímida, mas ela não é nada tímida, não se enganem, não se deixem enganar. Então a faculdade que a gente fez de administração foi na Univale, a gente tá Itajaí. O curso tem 4 anos e nessa universidade específica da Univale, os cursos são divididos em semestres. Então, em um ano são 2 semestres, são 2 períodos. E no caso, totaliza 8 períodos. Então, a pergunta que todo mundo mais faz quando a gente fala em curso de administração é com relação à matemática. Ai, nossa, tem muita matemática no curso, não vou fazer porque eu odeio matemática. Mas não tem muitos. É algumas matérias. Inclusive, nesse último ano que a gente fez, a gente não teve praticamente nada de matemática. No nosso caso, as matérias são divididas por dia, então cada dia é uma matéria só. A gente tinha em cada período umas 2, no máximo 2 matérias que continham matemática. Nos primeiros períodos, a matemática é mais pra relembrar. É a regra de 3. Regra de 3, isso. Tá lembrado do ensino médio. Então não tem por que se apavorar com a matemática, assim, é uma coisa bem tranquila, não é nada de outro mundo. Não vou dizer que não tem matemática, porque tem, mas não é nada comparado com uma, sei lá, engenharia, entendeu? Acho assim que quem tem dificuldade com matemática, quando chega na universidade, se barra um pouco, né? Assim, se tu não conseguiu aprender muito durante o ensino médio, talvez tu tenha um pouco de dificuldade na faculdade, mas nada que tu não vai conseguir aprender. Inclusive, a Paula começou a faculdade vários anos depois de se formar, né? Exato. No ensino médio. O quê? 18 anos depois. Né, então... Tranquilo. Puxa, essa menina aqui, ó, 20 aninhos. 20 aninhos! O curso é fácil, porque assim, muita gente vai fazer o curso de administração porque já fala o quê? Que não sabe o que fazer da vida, então vai fazer administração, porque é um curso fácil. E abrange e abrange, que realmente abrange muitas áreas. Mas o curso não é, tipo, nossa, mega fácil. Tem bastante parte teórica, assim, no começo ele é um pouquinho maçante. Digamos assim, se tu não gosta muito de teoria, né? Tipo, eu não gosto muito de teoria. Mas a parte teórica fica... Geralmente em todos os cursos fica mais pro começo, do início do curso, né? Isso. Então a gente vai falar pra vocês aqui um pouquinho então das matérias que nós tivemos no curso da nossa grade curricular, que muda de universidade pra universidade. Mas pra vocês terem uma noçãozinha, a gente vai falar um pouco das matérias. Então, no primeiro período a gente teve teorias de administração, que é o que a gente falou sobre que é a base do curso, né? Comunicação organizacional. E pra tu aprender a falar em público e conseguir se soltar um pouquinho mais. Antropologia aplicada à gestão, não lembro. Não lembro. Tem dessas, né? Tipo, no período depois tu não lembra mais nada. Assim. Política econômica. Também não lembro, Fernanda. Matemática financeira, que daí é a professora Rosa, né? É a primeira matéria que a gente teve sobre matemática, que foi com a Rosinha, que é uma professora incrível. Ela sabe ensinar muito bem, ela ensina tipo tintim por tintim, não tem como tu não entender. É verdade. E inclusive ela tem um canal, eu vou deixar o link aqui na descrição, que o pessoal lá da universidade tá gravando uns vídeos com o conteúdo dela. O pessoal que tiver alguma dúvida poder assistir os vídeos. Então se tu tem alguma dúvida com matemática, vai lá assistir. Fundamentos de economia. Ah, sim, tinha matéria de 2 créditos. As matérias são divididas por créditos na nossa universidade. Então, 4 créditos seriam o semestre inteiro, 2 créditos e até a metade do semestre. Depois da metade do semestre, tu vai começar outra matéria. E seminários de estudos em administração. Professora Regis. Que é o que tu tem que ler, o Segredos de Luísa. Segundo período, que ainda é no primeiro ano. Introdução ao direito, que a gente aprende o básico do direito. Bem legal, gostei muito dessa legal. matéria. Economia, avaliação financeira de investimentos. Contabilidade para administração, que... Coisa! No caso, eu odiei contabilidade. Ai, não, também não gostei. Eu acreditei que o curso de administração, a gente tem que entender de tudo, né? Sim. Mas a professora ou contabilidade mesmo não foi meu forte também. E tivemos de novo teorias da administração. Então vocês podem ver que no mesmo ano a gente teve 2 vezes de matéria. E é aquele negócio, né? Tipo, o professor influencia muito na matéria. Então, no terceiro período a gente teve gestão de custos também, bem interessante. Estatística. Que foi com a Rosa. Com a Rosa de novo! Nossa, eu amei estatística. Eu acho que foi a primeira vez na vida que eu amei estatística. Porque o professor muda tudo. Responsabilidade social e ambiental. E ética. E organização em sistemas e métodos. Que, né, não vamos falar sobre isso. Quarto período. Comportamento humano nas organizações. E foi o intensivo, foi uma matéria bem rapidinha, que no caso, na nossa faculdade, a gente teve 2 intensivos. 2 intensivos.
que era um em fevereiro e um em julho. São 2 semanas que tu faz aquela matéria, daí tu é todo dia a mesma matéria, tipo, um dia matéria, outro dia prova, outro dia matéria, outro dia prova, é um negócio bem rapidão, assim. Sociologia organizacional, administração financeira, inovação e criatividade, que é uma matéria que a gente gostou bastante, né? Sim, é verdade. A gente pôde colocar nossa criatividade em ação, que eu gosto bastante, né, dessa área, então foi bem legal. É que tu começa a fazer coisas práticas, né? Sai um pouco da teoria. Isso, foi uma matéria que a gente fez praticamente trabalho a matéria inteira, quase não teve, assim, muita explicação. E administração de materiais. Teve também psicologia organizacional, foi com o professor Laércio, que é um professor que a gente amou muito, que foi também uma matéria de 2 créditos, infelizmente, foi meio semestre, passou muito rápido, mas foi muito legal, né? A gente aprendeu bastante. O professor é ótimo, maravilhoso. Despertou até meu interesse pela psicologia, esse negócio que eu nunca tinha pensado. E contabilidade gerencial, que foi a nossa segunda e última matéria de contabilidade, que foi, acho que a pior matéria que eu tive no curso. Quinto período, administração de recursos humanos, que foi quando a gente começou a ter recursos humanos no de RH, que é o quê? É uma matéria que a Paula... Eu amava! A área que ela achou que era pra vida dela. Não sei se foi a matéria, se foi a faculdade ou se foi o professor, mas eu desencantei. Acontece isso no curso, né? Isso. Administração mercadológica, primeira vez que a gente teve um contato aí com marketing. Logística, pra saber um pouco de distribuição e, né, logística em geral. Tivemos a visita, né? Tivemos uma Técnica visita aqui. técnica também. Inclusive tem professores que fazem isso, fazem visita técnica em empresa pra te entender mais como é que funciona aquela matéria numa empresa de verdade, né, na prática. Administração da produção e operações. E administração financeira, de novo, porque é a única matéria que tem realmente conta, né? Sexto período, Mercado de capitais. mercado de capitais, que foi uma matéria muito incrível que a gente aprendeu a mexer na bolsa, né? Sim, sim, sim. Teve aula prática, né? Não, isso foi muito Sim, legal. a gente foi pro laboratório e a gente podia investir em empresas que a gente queria e ele fazia um simulado de quanto que tu ia ganhar ou quanto que tu ia perder. Então toda semana a gente investia, escolhia em quais empresas, investir e tudo mais. Um jogo, né? Isso. Quem ficasse em primeiro lugar, né? Ganhava 10, Daí tinha o ranking, né? Isso. O negócio é o ranking, né? Porque o pessoal lá é muito competitivo, a gente queria ficar em primeiro lugar. This is Sparta! Mas não foi dessa vez. Não, foi dessa Mais vez. pra frente. A gente tava aprendendo ainda. Administração de recursos humanos, de novo. Pesquisa em ADM, pra te começar a entender como é que tu faz o trabalho científico, todas as regras e começar realmente a fazer a fundamentação do teu trabalho, se tu já tiver o tema, né? É que a gente acha meio tardio já, né? Porque tá no 6º período e recém tu vai começar a aprender a fazer o teu trabalho. O bom disso é que se tu já tiver o tema, tu pode aproveitar essa matéria pra começar o teu TCC de fato. Não fica muito corrido quando chega no último ano da faculdade. Direito do consumidor, que foi a outra matéria intensivo. Gestão de produção e qualidade e administração mercadológica. De novo. Então, no 7º período, a gente tem que começar, no caso, o estágio, tem que estagiar em alguma empresa. Na nossa universidade, é mais o aluno que corre atrás do estágio, né? Isso, é verdade. Na faculdade do meu marido, que foi em gastronomia, eles ajudam a procurar o estágio. Pois Pra é. fazer a prática. Na nossa... Na administração, a gente corre mais. Inclusive, principalmente se tu trabalhar, é bom tu fazer na empresa que tu trabalha, porque, né, tu não vai ter tempo de estagiar em outro lugar. Ou ter uma amiga, assim, que tem uma empresa que possa ajudar, entendeu? Administração do sistema de informações, mercado global, muito legal, professor Valdemar. Mademário. E a gente ficou com muito medo de fazer essa matéria, porque todo mundo chamava ele de Valdemônio. Mas, cara, bom que a gente fez, né? Ainda bem que a gente fez. A gente gosta de enfrentar as coisas ruins. A gente vai atrás. A matéria é bem boa, fala sobre comércio exterior, é uma coisa que a gente tem que aprender. Sim, Imagina. claro. Às vezes as pessoas têm opiniões muito diferentes, tu não pode escutar muito o que todo mundo diz, porque nem sempre é Sim. verdade, entendeu? Exatamente. O pessoal falava que era muito difícil a matéria, que ele era horrível, que não sei mais o que. E no final foi super Foi tranquilo. super tranquilo. Ele é um ótimo professor, foi uma das melhores matérias que a gente teve. É, então isso vai uma dica, né? Se tu entrar na faculdade e a pessoa, ai, não faz essa matéria, ai, não, esse professor é ruim. Não, vai lá e confere. Pesquisa um pouco mais antes de desistir logo de cara. Porque tu Verdade. pode perder uma oportunidade, né? Exato, exato. Projetos organizacionais, estratégias organizacionais e pesquisa mercadológica. Foi a nossa última matéria de marketing. E o 8º período, que é o último período da nossa faculdade. A gente acabou agora. Gestão empresarial, que foi a melhor matéria que a gente teve no curso. Ai, nossa, professor Regis, ótimo. E proporciona a gente colocar em prática tudo que a gente aprendeu durante o curso, né? Isso. Nessa matéria, o professor faz o seguinte, ele faz uma dinâmica, você tem que mandar o teu currículo, e daí alguns alunos são escolhidos como presidentes, e daí esses alunos escolhem os currículos e formam uma empresa. No caso, são 8 empresas. Cada um tem o seu diretor comercial, diretor de RH, diretor de produção, diretor financeiro e o presidente. E daí essas empresas, elas têm que realmente gerenciar, né? Tem que fazer a gestão de todo o processo, né? Isso. Exatamente. Com todos os integrantes. É um sistema, é uma simulação mesmo. Fala que nós ficamos em primeiro lugar. A
A gente ficou em primeiro lugar. Então, nessa matéria também tem ranking, tem as empresas que mais venderam, tem que decidir o preço, tem que decidir quanta propaganda tu vai fazer, várias coisas, várias decisões. No final da noite, tu recebe, né, qual foi o resultado dessas decisões. E daí tem aquele ranking e tal, e a gente ficou em primeiro lugar do começo. Não tem nenhum período que a gente ficou em segundo lugar, mas o resto ficou em primeiro. Fica tranquilo. Tipo, é uma matéria que faz valer a pena, aquelas matérias ali que não foram tão legais, sabe? Porque sempre vai ter matéria que tu não vai gostar. Sim, porque não vai te identificar com o perfil, né? Ou tu não vai se identificar, ou o professor não vai, né, sei lá, aquelas coisas. Marketing digital, que também foi uma matéria muito legal, né? Você tava com medo de fazer. Eu tava com medo de fazer. Eu tava muito afim, Ela ela é minha perto, parceira, né? Então eu obriguei ela a fazer, ela fez por livre e espontânea pressão. Inclusive, nessa matéria a gente fez um vídeo que eu não cheguei a postar aqui no canal, mas eu vou deixar passando aqui um pouquinho pra vocês verem. Que era um dos trabalhos da matéria, a gente fazer um vídeo sobre um tema que a professora deu e tinha que usar criatividade e tudo mais. Foi bem legal. Então, foi o primeiro vídeo que a gente fez junto, por isso que hoje eu tô um pouco mais tranquila. Teve empreendedorismo e novos negócios. Deixa quieto. Está em competências e talentos. Que tem o RH, né? Só que é mais focado nas pessoas mesmo, sabe? E negociações internacionais. Então vocês podem ver que tipo, é um curso muito abrangente, tu vai aprender realmente um pouquinho de cada área. Então, sobre o TCC, a gente teve 2 períodos pra fazer. E o TCC, pra quem não sabe, é um trabalho de conclusão de curso. No nosso caso, agora virou TCE, que é trabalho de conclusão de estágio, que é pra aquele estágio que precisa fazer nos últimos 2 períodos. Tu vai fazer um trabalho dentro da empresa e tu tem que apresentar no final do curso. E é tipo o trabalho, sabe? Todo pomposo, e tu tem que ir lá e bater gente assistindo, muitas pessoas, enfim. Mas não tem que se desesperar, pensa isso só quando chegar lá no meio do curso, tá? Lá no sexto. E quase todo curso tem, então não é um diferencial da administração. Uma coisa importante que você provavelmente vai ter que comprar essa calculadora financeira, que vai ser, acho que, um dos únicos investimentos que tu vai ter que fazer. Se tu não tiver um notebook, acho que o notebook também é bem importante. Mas a calculadora financeira que foi na faixa do quê? Uns 200, 300 reais. 200 e pouquinho. Depende da onde tu compra, né? Essa daqui, qual que é o nome dela? É ouro? E ela parece um pouco confusa no começo, mas ela não é, tá? A gente aprendeu bem rápido, né? Super rápido. Foi bem tranquilo de aprender. Como tu usar a calculadora tintim por... Mas assim, ó, se teu professor não explicar muito bem, vai no YouTube, coloca a calculadora financeira que tu vai aprender, vai ter, tipo, muita gente ensinando, com certeza, sempre tem tudo no YouTube. Então não te estressa com isso, que é bem tranquilo. Então, vantagens do curso, eu acho que é a flexibilidade, tem de poder escolher a área que tu vai exercer. Ah, sim, claro. Né? É, porque abrange uma quantidade enorme de matérias, aí depois tu te especializa. Tem que se especializar e ver o que tu quer fazer, né? Muita vantagem. Tem nenhuma vantagem, tá bom? Então, se tu realmente não souber o que tu quer fazer... Não, mentira. E sobre as dificuldades do curso, eu acho que, inclusive, é a mesma coisa, a abrangência do curso, porque muita gente se forma em administração, então, assim, é uma competitividade gigantesca. Tu vai ter muito lugar pra trabalhar, toda empresa precisa de administrador, vai ter várias áreas que tu pode trabalhar, mas também vai ter muita gente competindo contigo. Tipo, Tu aprende um pouquinho de cada coisa, então isso é uma dificuldade, porque se tu realmente quer trabalhar na área financeira, por exemplo, tu vai ter que se especializar. O negócio é que se tu já descobriu o que tu gosta no início do curso, já faz um estágio naquilo pra te ganhar experiência e conseguir um trabalho melhor quando acabar o curso, né? E o média salarial, né? O piso salarial aí que pra quem vai começar não é muito bom, né? Acho que tá na faixa de 1.200, alguma coisa assim. Isso é um problema também do Brasil, né? É. Pré-requisito para trabalhar em tal função é ensino superior. Mas aí não paga conforme o ensino superior, porque tu investe um dinheirão na carreira e depois na hora de pagar o salário, é um pouco triste, assim, porque muita gente que daí não faz faculdade, às vezes ganha muito mais de quem já fez, quem estudou anos, enfim, mas é a vida, né, gente? Como em toda área, eu acho que depois de um tempo, quanto mais experiência tu tem, mais tu ganha, enfim. E vale a pena fazer faculdade. E eu que diga. Depois de um tempão parada, eu perdi muitas oportunidades. Quando comecei a fazer faculdade, abriu o horizonte. Não pensa que a idade é um empecilho pra te fazer faculdade, não importa. A gente teve colegas de várias idades, né? Gente que acabou de sair do ensino médio e gente que tava 30 anos sem estudar, então não tem essa diferença na faculdade. Então é isso aí, espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Vai ter um segundo vídeo que eu vou fazer com a Paulinha também sobre fazer TCC em dupla, porque né, ela foi minha dupla no TCC. Então pra não perder esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo, não esquece. E compartilha com aquele teu amigo que tá pensando em fazer administração. Tchau! Um beijo e até o próximo vídeo.